O segundo sentimento que nós vamos tratar na série chama-se medo. Algo que todos nós experimentamos, de uma forma ou de outra. E as causas do medo são diversas. Dores, sofrimentos, decepções, situações inesperadas, perdas, são vários. E aí eles nos levam, na caminhada da nossa vida, ao estado em que nos encontramos hoje. Deus quer tratar de cada um dos nossos medos e nos tirar desse lugar, porque o medo, ele arma laços. Quando o nosso coração é infectado por esse sentimento chamado medo, ele começa a direcionar os nossos passos, tomar decisões por nós, e isso traz um prejuízo muito grande à nossa vida. O Senhor, na sua palavra, tem falado muito a respeito de não temas, e eu queria chamar a atenção a um ponto que eu tenho achado muito curioso, porque nas Escrituras não há nenhum texto dizendo assim, não tremas. Ele diz muitas vezes não temas, porque há uma promessa de que ele estaria conosco durante todo o processo. E a Bíblia diz que o perfeito amor, ele joga fora todo o medo. E muitas vezes entendemos esse texto muito mais como um dedo acusador do que como um lugar de alegria, de paz e de esperança. Porque entendemos assim que a nossa fé ou a nossa falta de amor nos faz ter medo e nós deveríamos jogar fora esse medo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela diz que o perfeito amor presente em minha vida, ele lança fora o medo. Nós precisamos compreender um pouco mais a respeito desse assunto. Uma realidade que nós não podemos fugir dela é que nós passamos por situações nessa terra, enquanto estivermos vivendo aqui, que podem produzir medo. Mas nós precisamos entender qual é o nosso lugar, onde é que nós devemos estar e como vencer cada um desses medos. Eu queria tratar especificamente de um medo chamado falta de proteção, uma sensação de desproteção. E não é difícil de encontrarmos nessa vida pessoas que se sentem desprotegidas. Nas cidades grandes é muito comum acontecerem assaltos, agressões, coisas que muitas vezes produzem uma sensação de insegurança, de falta de cobertura tremenda e até certo ponto se entende isso. Mas quando esse medo começa a fazer parte do meu caráter, começa a entrar junto na minha vida e andando comigo e decidindo as coisas, ele é uma enfermidade que precisa ser retirada daí. Gênesis capítulo 15, verso 1, a Bíblia diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua proteção. Salmo 18, verso 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Quando a gente lê esses textos, a gente percebe que alguns homens de Deus, homens de fé, Abraão é conhecido como o pai da fé, passaram por momentos de temor, de insegurança, de sensação de desproteção, mas Deus entrava sobre eles dizendo: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. E muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus por causa do nosso medo. O medo fica tomando conta dos nossos olhos de uma forma que nos cega, que não nos deixa ver o grande Deus que nós servimos. A diferença desses homens para algumas atitudes que nós temos é que eles decidiram acreditar naquilo que eles estavam ouvindo de Deus, naquilo que eles estavam recebendo de Deus. E eles se posicionaram. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Sabe, queridos, quando nós estamos debaixo de um temporal muito grande, muito forte, a gente não pode se sentir abrigado se nós estivermos fora de cobertura. Nós precisamos de estar debaixo de cobertura para que aquela chuva, para que aquele temporal não nos atinja. E precisa que seja um lugar muito forte de acordo com a necessidade ou o tamanho daquele temporal. Se você está num lugar muito frágil e aquele temporal vem de uma maneira muito grande, ele vai lhe atingir. Mas se você entra num lugar de proteção onde pode se suportar uma quantidade enorme de chuva,
você vai estar protegido. Olha o início desse versículo, diz assim, aquele que habita. Esse lugar que está descrito em Salmo 91, ele não está dizendo que é um lugar onde se vai esporadicamente. Não, é um lugar onde você habita. A palavra de Deus está dizendo que aquele que habita no abrigo do Altíssimo é um lugar onde você mora. E onde a gente mora, a gente pode ser encontrado constantemente. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que esse abrigo do Altíssimo é para quem mora, é para quem habita naquele lugar. Precisamos entender também um outro ponto que diz assim, o texto diz assim, pode dizer ao Senhor, olha que interessante, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Olha que interessante o texto. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele tem poder, ele tem direito, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ou seja, ele pode entrar na presença de Deus e ele pode lembrar ao Senhor que ele é filho, que ele não é um visitante esporádico daquele lugar, mas ele habita naquele lugar. Também, querido, a palavra diz que Deus o cobrirá com suas penas. E ele também diz que é nesse lugar, debaixo das suas penas, não em qualquer outro lugar, que ele vai estar seguro. É ali, debaixo das suas penas. E sabe o que mais? A palavra também diz que a fidelidade dele será o seu escudo. Olha só, ele permanecerá fiel à sua palavra e às suas promessas. Por isso que a sua fidelidade vai ser a sua proteção. Nesse lugar não há como continuar a ter medo. É necessário que nós nos levantemos e a gente se posicione. Se em cada temporal da vida você buscar abrigo em outra coisa, você é sujeito a que a tempestade lhe alcance. Mas se você vai para debaixo das asas do Altíssimo, porque você habita naquele lugar, e você busca o Senhor e diz, Senhor, olha para mim. O Senhor sabe a realidade do risco que eu estou correndo aqui. Mas o lugar que eu quero ficar é debaixo das tuas asas. Eu não entendo muito, eu estou tremendo muito, a minha boca está seca, eu estou suando sobre esse assunto. Mas se o Senhor me diz, levanta e vai, porque eu sou o teu escudo, eu vou levantar tremendo e vou, porque Ele vai estar lá comigo. Esse é o lugar, queridos. Lugar de vitória, lugar de alegria e lugar de paz. Porque não há um outro lugar mais seguro na terra do que estar colocado, habitando debaixo das asas do Espírito de Deus. Eu quero que você ore ao Senhor e que você busque a face do Senhor e que seja honesto. Deus, eu tenho medo dessas coisas, eu me sinto desprotegido nesse lugar. Mas eu quero colocar diante de ti a realidade de que eu habito no teu esconderijo. E eu vou receber a proteção das tuas asas. E se o Senhor me manda levantar e ir, mesmo tremendo, eu vou te obedecer. E a palavra do Senhor para você é assim, não temas, porque eu sou contigo e eu vou ser o teu escudo. E onde você estiver, a minha mão de poder vai estar sobre a tua vida. Então, querido, é hora de se levantar e enfrentar aquilo que você tem desistido de enfrentar por causa do medo. Não deixe que o medo decida nada em sua vida. Mas ande por fé, compreendendo, tremendo, suando, mas andando, pela certeza de que Ele vai estar lá com você. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.